Existe uma pergunta que assombra a humanidade há séculos, uma dúvida que paira sobre escolas, empresas e campos de esporte em todo o mundo. Por que algumas pessoas que parecem ter nascido com todo o talento do mundo fracassam miseravelmente diante do primeiro obstáculo, enquanto outras, que ninguém dava nada por elas, acabam superando todas as expectativas e chegando ao topo? A resposta para isso não está na sorte, não está no destino e, surpreendentemente, não está apenas na inteligência. A resposta está em uma crença simples, muitas vezes invisível, que cada pessoa carrega dentro de si. Essa crença é o que a psicóloga Carol Dweck chamou de mindset. Imagine que a mente humana é como um jardim. O que vai crescer ali depende inteiramente da qualidade do solo. E esse solo é formado pela maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Durante décadas, acreditou-se que o sucesso era reservado aos eleitos, aqueles que nasciam com um dom especial, uma estrela na testa. Mas o que se descobriu é que essa visão não apenas está errada, como é perigosa. Ela cria uma prisão mental. Para entender isso de verdade, precisamos mergulhar em dois mundos diferentes. Não são planetas distantes, são realidades que existem lado a lado, muitas vezes dentro da mesma família ou da mesma empresa. O primeiro mundo é o do mindset fixo. Neste lugar, acredita-se que as qualidades de uma pessoa são talhadas em pedra. Você tem uma certa quantidade de inteligência, uma certa personalidade e um certo caráter moral. E pronto. Não há como mudar isso. Parece apenas uma opinião inofensiva, mas as consequências de viver nesse mundo são devastadoras. Se você acredita que sua capacidade é fixa, então cada situação na sua vida se transforma em um tribunal. Cada prova na escola, cada projeto no trabalho, cada conversa difícil num relacionamento vira um teste de tudo ou nada. A pessoa de mindset fixo vive com uma pergunta constante martelando na cabeça. Será que vou parecer inteligente ou burro? Será que vou ser aceito ou rejeitado? Será que vou me sentir um vencedor ou um perdedor? Nesse mundo fixo, o esforço é visto como algo ruim. Pense nisso por um instante. Se você é um gênio, se você tem o dom, por que precisaria se esforçar? Para quem tem a mentalidade fixa, ter que ralar para conseguir algo é a prova de que você não é bom o suficiente. Eles olham para o esforço como o plano B para quem não tem talento. E é aqui que mora o perigo. Quando uma pessoa dessas encontra um desafio que não consegue resolver de imediato, ela entra em pânico. Se o sucesso dela dependia de ser inteligente e ela não consegue resolver o problema, então, na cabeça dela, ela deixou de ser inteligente. O fracasso deixa de ser um evento que aconteceu e passa a ser uma identidade. Ela não diz, eu falhei nesta tarefa. Ela diz, eu sou um fracasso. Essa pequena mudança nas palavras carrega um peso esmagador. Para se proteger dessa dor, a pessoa de mindset fixo começa a fugir. Ela evita desafios. Ela escolhe o caminho mais fácil, não porque quer chegar mais rápido, mas porque tem pavor de tentar o difícil e descobrir que não é tão especial quanto pensava. Agora, vamos viajar para o segundo mundo, o mundo do mindset de crescimento. Aqui, a regra do jogo é completamente diferente. Neste lugar, as pessoas acreditam que suas qualidades básicas são apenas o ponto de partida. Elas entendem que inteligência, talento e habilidades podem ser desenvolvidos através de dedicação, esforço e aprendizado. Isso não significa que elas achem que todo mundo é igual ou que qualquer um pode virar um Einstein. Significa que elas acreditam que o verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido e impossível de medir, porque ninguém sabe o que alguém é capaz de fazer se passar anos treinando e se dedicando com paixão. No mundo do crescimento, o fracasso pode doer, ninguém gosta de perder, mas o fracasso não te define. Ele é apenas uma informação, é a vida te dizendo, olha, esse jeito não funcionou, tente de outra forma, se esforce mais. Para a pessoa com mindset de crescimento, o esforço é o que dá sentido à vida. É o esforço que te torna inteligente. É o esforço que te torna talentoso. Pense na fábula da lebre e da tartaruga. A mentalidade fixa quer ser a lebre, rápida, talentosa, que ganha sem suar. Mas a mentalidade de crescimento admira a tartaruga, não porque ela é lenta, mas porque ela não desiste.
ela continua avançando, ela cresce durante o percurso. E na vida real, ao contrário da fábula, a tartaruga dedicada quase sempre acaba desenvolvendo pernas mais fortes e correndo mais que a lebre preguiçosa. Carol Dweck descobriu isso observando crianças. Diante de um quebra-cabeça difícil, as crianças de mentalidade fixa emburravam, desistiam ou tentavam trapacear. Elas se sentiam julgadas pelo brinquedo. Já as crianças de mentalidade de crescimento esfregavam as mãos, sorriam e diziam: "Adoro um desafio." Elas não estavam preocupadas em parecer espertas. Elas estavam ocupadas ficando mais espertas. Essa diferença fundamental muda tudo, desde a infância até a vida adulta. Vamos pensar nos esportes, por exemplo. A história está cheia de atletas que eram considerados naturais, fenômenos físicos que nunca aprenderam a lidar com a dificuldade. Quando chegaram nas ligas profissionais e encontraram adversários tão bons quanto eles, esses naturais, muitas vezes, desmoronaram. Eles não tinham a ferramenta do esforço. Eles achavam que se precisassem treinar dobrado, estariam admitindo uma fraqueza. Por outro lado, lendas como Michael Jordan não nasceram prontas. Jordan foi cortado do time de basquete no ensino médio. Ele não foi para casa chorar e dizer: "Eu não tenho o dom." Ele foi para casa e treinou até as mãos sangrarem. Ele tinha o mindset de crescimento. Ele via cada erro, cada cesta perdida, não como uma prova de que ele era ruim, mas como um mapa do que ele precisava melhorar. Ele não queria ser o melhor para ser adorado. Ele queria ser o melhor porque amava o processo de se tornar melhor. O grande problema da nossa sociedade é que muitas vezes ensinamos o mindset fixo sem querer. Quando elogiamos uma criança dizendo: "Nossa, como você é inteligente", ou "Você é um artista nato", estamos, na verdade, fazendo um mal. Estamos dizendo a ela que o valor dela vem desse rótulo: inteligente ou artista. A criança recebe a mensagem: "Se eu sou amada por ser inteligente, então não posso nunca fazer nada que me faça parecer burra." E assim, ela para de se arriscar. Ela para de levantar a mão na aula se não tiver certeza absoluta da resposta. Ela vira escrava da aprovação dos outros. O elogio correto, aquele que constrói campeões de verdade, é o elogio ao processo. "Nossa, vi o quanto você estudou para essa prova, parabéns pelo esforço." Ou "Gostei de ver como você tentou várias cores diferentes nesse desenho até ficar bom." Isso ensina que o resultado vem do trabalho, não da mágica. Essa tirania do agora é a marca registrada da mente fixa. Para eles, tudo tem que ser perfeito imediatamente. Se você tem que aprender, é porque não é bom. Se o relacionamento exige trabalho, é porque não é alma gêmea. Se o negócio exige ajustes, é porque o empreendedor fracassou. É uma visão de mundo estática, parada no tempo, onde você passa a vida inteira provando quem você é, em vez de passar a vida melhorando quem você é. Já a mente de crescimento vive no ainda não. Eu não sei resolver essa equação ainda. Eu não sou bom em falar em público ainda. Essa pequena palavra abre as portas do futuro. Ela tira o peso do julgamento imediato e coloca o foco na estrada, na jornada. É fascinante notar como isso afeta até a nossa percepção de gênios históricos. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, não era um gênio solitário que teve uma ideia brilhante do nada. Ele foi um homem que teve milhares de ideias ruins, que testou milhares de materiais que não funcionaram, que liderou uma equipe enorme de pesquisadores. Mas a história gosta de contar o mito do gênio instantâneo, porque isso fascina o mindset fixo. É mais confortável acreditar que Edison era um ser de outro mundo do que admitir que ele era um homem comum que trabalhava de forma extraordinária. Acreditar no dom natural é uma desculpa conveniente para quem não quer se esforçar. Se o outro é um gênio e eu não, então não preciso nem tentar, certo? Errado. O mindset de crescimento elimina essa desculpa e coloca a responsabilidade nas suas mãos. E isso pode ser assustador, mas é a única coisa que liberta de verdade. Ao entender que o cérebro é como um músculo que fica mais forte quanto mais é usado, você para de ter medo de quebrar a sua inteligência e começa a querer musculá-la. Agora, vamos levar essa ideia para dentro da sua cabeça, para aquele lugar silencioso onde você conversa consigo mesmo o dia todo. Imagine
que existem duas vozes disputando o microfone da sua mente. A voz do mindset fixo é como um juiz severo, sentado em um tribunal alto, segurando um martelo pesado. Ela observa cada movimento seu, cada palavra que você diz, cada erro minúsculo e dá o veredito: culpado, inadequado, impostor. Quando você derruba café na camisa antes de uma reunião, essa voz grita: viu só? Você é um desastre, nunca vai ser elegante. Quando você recebe uma crítica do chefe, ela sussurra: ele percebeu que você não sabe o que está fazendo, sua carreira acabou. Essa voz transforma eventos isolados em sentenças perpétuas. Para quem vive sob o domínio desse juiz interno, a vida é uma prova constante. E o pior, é uma prova que você não pode estudar para passar, porque ou você nasceu sabendo, ou já era. Do outro lado, existe a voz do mindset de crescimento. Ela não é um juiz, é um treinador. Quando você derruba o café, ela diz: que chato, preciso acordar mais cedo para não me arrumar na pressa da próxima vez. Quando o chefe critica, ela diz: ok, isso doeu, mas o que ele falou tem sentido. Onde posso melhorar esse relatório? Perceba a diferença brutal. O juiz julga a pessoa. O treinador julga a situação. O juiz diz: você é. O treinador diz: você fez. Essa mudança de foco tira o peso do mundo das suas costas. Você para de gastar toda a sua energia vital tentando esconder suas falhas e começa a usar essa energia para corrigi-las. Isso nos leva a um dos maiores paradoxos do sucesso: a síndrome do baixo esforço. Na escola, muitas crianças brilhantes param de estudar. Por quê? Porque o mindset fixo criou uma armadilha mortal para elas. Elas pensam assim: se eu sou inteligente, não preciso estudar. Se eu tiver que estudar muito, significa que não sou tão inteligente assim. Então, para proteger o rótulo de gênio, elas param de se esforçar. Elas preferem tirar uma nota baixa por preguiça do que por falta de capacidade. A lógica torta é: eu não falhei porque sou burro, falhei porque não tentei. O não tentar vira um escudo. Elas transformam o potencial em uma promessa que nunca se cumpre. Tudo por medo de descobrir que o potencial tem limite. Já a pessoa de mindset de crescimento entende que o esforço não é sinal de fraqueza, é o veículo da transformação. Ninguém nasce tocando violino como um mestre. O mestre é apenas o aluno que não desistiu quando as cordas machucaram os dedos. Vamos aplicar isso no mundo dos negócios, onde o estrago do mindset fixo pode falir empresas gigantes. Existe uma doença corporativa chamada doença do CEO genial. São líderes que acreditam que são as pessoas mais inteligentes da sala e que o papel deles é impor essa genialidade aos outros. Eles não ouvem, eles ditam. Eles não criam equipes, eles criam plateias. Quando algo dá errado, eles nunca assumem a culpa, porque na cabeça deles, um gênio não erra. Então, eles culpam o mercado, a economia, os funcionários, o clima. Eles demitem quem discorda e promovem quem aplaude. A empresa vira um Titanic, navegando rumo ao iceberg, mas ninguém tem coragem de avisar o capitão porque ele não aceita más notícias. Empresas como a Enron, que colapsaram de forma espetacular, eram lideradas por pessoas obcecadas pelo talento, que criaram uma cultura onde errar era proibido. E quando errar é proibido, aprender se torna impossível. Por outro lado, os maiores líderes da história, aqueles que construíram impérios duradouros, tinham uma característica em comum: a humildade de aprender. Eles não tinham medo de se cercar de gente mais capaz que eles. Eles faziam perguntas o tempo todo. Eles olhavam para o fracasso de um produto não como uma vergonha, mas como um dado valioso. O cliente não gostou disso. Por quê? O que isso nos ensina? Eles criaram organizações que aprendem. O mindset de crescimento em uma empresa significa que o estagiário pode ter uma ideia melhor que o diretor, e o diretor vai agradecer em vez de se sentir ameaçado. É um ambiente onde a verdade é mais importante que o ego. E nos relacionamentos? É aqui que o mindset fixo causa mais dor e solidão. Muitas pessoas crescem ouvindo contos de fadas onde o príncipe e a princesa vivem felizes para sempre. O mindset fixo acredita que o amor é um destino. Ou você encontra sua alma gêmea e tudo é perfeito e fácil, ou então não é a pessoa certa. Eles esperam que o parceiro leia seus pensamentos.
Se ele me amasse, saberia o que eu estou sentindo sem eu precisar falar. Quando surgem as primeiras brigas, eles pensam: viu? Não somos compatíveis. O amor não devia ser difícil. Eles desistem na primeira dificuldade porque acham que o esforço é sinal de que o relacionamento está quebrado. Já o mindset de crescimento vê o amor como uma construção diária. Eles sabem que felizes para sempre não é algo que você encontra pronto, é algo que você faz. Eles entendem que duas pessoas diferentes vão ter conflitos e que esses conflitos não são o fim da linha. São oportunidades de entender o outro mais profundamente. Eles não esperam leitura de mente, eles praticam a comunicação clara. Eles não buscam um parceiro pronto e perfeito. Eles buscam alguém que queira evoluir junto. Eles entendem que um casamento de 50 anos não é sorte. É o resultado de 50 anos de perdão, adaptação e vontade de fazer dar certo. O amor, assim como a inteligência, é algo que se cultiva, não algo que se ganha na loteria. Essa mentalidade também afeta como lidamos com a depressão e a ansiedade. O mindset fixo tende a ver a tristeza como uma falha de caráter. Eu sou uma pessoa depressiva, diz a voz do juiz. Ela rotula o estado emocional como uma identidade permanente. Isso paralisa. Se eu sou assim, não há o que fazer. Já o mindset de crescimento, mesmo sofrendo, tenta olhar para a dor de outra forma. Eu estou passando por um momento depressivo. O que eu posso aprender com isso? Que pequenas ações eu posso tomar hoje, mesmo que seja só levantar da cama, para melhorar um pouquinho? Não é que seja fácil, nem que a cura seja mágica, mas a crença de que a mudança é possível é o primeiro passo para qualquer tratamento funcionar. É importante dizer que ninguém é 100% fixo ou 100% crescimento o tempo todo. Nós somos uma mistura. Você pode ter um mindset de crescimento no trabalho, aceitando desafios e aprendendo rápido, mas ter um mindset fixo no relacionamento, achando que seu parceiro nunca vai mudar. Ou você pode ser ótimo em aprender esportes, mas travar completamente quando o assunto é matemática. O segredo não é ser perfeito, é identificar onde o seu mindset fixo está escondido. Onde está aquele juiz? Em que área da sua vida você diz, eu não sou bom nisso, e para de tentar? É na cozinha? Nas finanças? Na arte? Identificar esse gatilho é como acender a luz num quarto escuro. O monstro que parecia gigante, de repente diminui de tamanho. O problema é que a nossa cultura adora o talento natural. Nós vemos o músico tocando no palco e dizemos, ele nasceu com o dom. Nós não vemos as milhares de horas que ele passou trancado no quarto, repetindo a mesma escala musical até os dedos doerem. Nós vemos o executivo de sucesso e dizemos, ele tem faro para negócios. Nós não vemos os 3 negócios que ele faliu antes e as noites sem dormir estudando o mercado. O mindset fixo se apaixona pelo resultado final e ignora a jornada. Ele quer o troféu, mas não quer o treino. E a verdade dura é que o mundo não premia o potencial. O mundo premia o que você faz com ele. Ter talento e não ter garra é como ter um tanque cheio de gasolina em uma Ferrari sem motor. Você é bonito de se ver, mas não sai do lugar. Existe uma armadilha sutil aqui também. O perigo de se tornar viciado em elogios. Pessoas de mindset fixo fazem tudo pela validação externa. Elas escolhem a carreira que dá mais status, não a que gostam. Elas compram o carro que impressiona o vizinho, não o que precisam. Elas vivem numa prisão dourada, construída pelos olhares dos outros. Se ninguém aplaudir, elas sentem que não valeu a pena. A pessoa de mindset de crescimento, por outro lado, tem uma motivação interna. Ela faz porque quer aprender, porque quer dominar a habilidade, porque acha o desafio interessante. Se vier o aplauso, ótimo. Se não vier, ela continua satisfeita porque sabe que cresceu. Essa liberdade é impagável. Ela permite que você arrisque, que você tente coisas novas sem o pavor de parecer ridículo. O maior inimigo do aprendizado é o medo de parecer bobo. O mindset fixo tem pavor do ridículo. O mindset de crescimento sabe que todo mestre já foi um desastre no começo. Mas como fazemos essa mudança? Como demitimos o juiz interno e contratamos o treinador? Como paramos de buscar a aprovação e começamos a buscar a evolução? A resposta não é mágica, é prática. É um exercício diário de vigiar o próprio pensamento.
é perceber quando você diz "eu não consigo" e obrigar sua boca a completar a frase com "ainda". Eu não consigo, ainda. É perceber quando você inveja o sucesso do outro e sentir a picada do ciúme. E em vez de diminuir a pessoa, perguntar: o que ela fez para chegar lá que eu também posso fazer? É trocar a inveja pela curiosidade. É trocar o julgamento pela análise. É entender que a vida não é uma prova de tiro curto. É uma maratona, onde a única pessoa que você precisa superar é quem você era ontem. A boa notícia, aquela que a ciência moderna trouxe para iluminar esse debate, é que o cérebro não é uma caixa fechada que vem com um manual de instruções fixo. Por muito tempo, acreditou-se que o cérebro parava de se desenvolver na idade adulta, que os neurônios morriam e não se renovavam. Mas a verdade descoberta recentemente é libertadora. O cérebro é plástico. Isso não significa que ele é feito de plástico, mas que ele é moldável, como uma massinha de modelar. Cada vez que você se esforça para aprender algo novo, cada vez que você insiste em uma tarefa difícil, o seu cérebro cria novas conexões. É como abrir uma trilha no meio do mato. Na primeira vez, é difícil, o mato é alto, você se arranha. Na segunda vez, já está um pouco mais batido. Depois de 100 vezes, vira um caminho limpo e fácil de andar. A inteligência funciona exatamente assim. Ninguém nasce com as estradas da mente prontas, elas são construídas com a enxada do esforço e a pá da repetição. Isso derruba por terra o mito de que papagaio velho não aprende a falar. Aprende sim, se tiver o mindset de crescimento para aguentar o treino. Mas cuidado, porque existe uma armadilha sutil chamada falso mindset de crescimento. É muito fácil ler sobre isso e dizer: "Ah, eu tenho a mente de crescimento, eu adoro aprender." Mas na primeira crítica que recebe, a pessoa desmorona, ou então ela diz para o filho: "Você pode ser o que quiser, basta se esforçar." Mas quando o filho tira uma nota baixa, ela fecha a cara e mostra decepção. O mindset de crescimento não é apenas um discurso bonito para colocar no Instagram, é uma prática dolorosa. É sobre abraçar o erro de verdade, não da boca para fora. É sobre olhar para um resultado ruim e não sentir que o seu valor como ser humano diminuiu. É entender que o processo é sujo, confuso e cheio de altos e baixos, e que isso é normal. Quem tem o falso mindset elogia o esforço, mas só quando o esforço dá certo. Se o esforço não der resultado, eles dizem: "Talvez isso não seja para você." O verdadeiro mindset de crescimento diz: "O esforço ainda não deu resultado. O que precisamos mudar na estratégia?" Isso nos leva ao ponto mais delicado e importante de todos: como estamos criando as próximas gerações. Pais e professores têm um poder imenso nas mãos, o poder de instalar o software mental nas crianças. E a maioria faz isso errado, com a melhor das intenções. Quando elogiamos a inteligência de uma criança, "Você é um gênio", estamos dando a ela um presente envenenado. Estamos dando a ela um rótulo que ela terá pavor de perder. Estudos mostram que crianças elogiadas pela inteligência escolhem tarefas mais fáceis depois, para garantir que continuem parecendo inteligentes. Já as crianças elogiadas pelo processo, "Adorei como você se concentrou nisso", escolhem tarefas mais difíceis, porque querem experimentar mais daquele sentimento de superação. A palavra mágica que Carol Dweck nos deu é "ainda". Quando uma criança diz "não consigo fazer essa conta", o adulto deve corrigir imediatamente: "Você não consegue fazer ainda." Essa palavra de 5 letras abre um horizonte de tempo. Ela diz para o cérebro que a incapacidade é temporária, não permanente. Ela transforma um muro em uma porta. Essa mudança de postura serve também para o mundo corporativo. Líderes que criam ambientes de crescimento não são aqueles que se acham os donos da verdade, mas os que admitem seus erros publicamente. Quando o chefe diz: "Eu errei nessa decisão e aprendi tal coisa", ele dá permissão para que toda a equipe também arrisque e aprenda. Isso acaba com a cultura do medo, onde todo mundo esconde os problemas para não ser punido. Empresas inovadoras não nascem de gênios solitários, nascem de culturas onde a pergunta "o que aprendemos com isso?" é mais frequente do que a pergunta de quem é a culpa. É a diferença entre uma empresa que vive apagando incêndios e uma empresa que está construindo o futuro. Então, como você pode na prática mudar a sua mente hoje?
Não é uma cirurgia, é um exercício de 4 passos. O primeiro passo é ouvir a voz do mindset fixo. Ela vai aparecer. Quando você for enfrentar um desafio, ela vai dizer: cuidado, você vai passar vergonha. Quando você ver alguém melhor que você, ela vai dizer: ele tem o dom, você não. Não tente silenciar essa voz à força. Apenas escute e identifique. Ah, lá vem o juiz de novo. O segundo passo é reconhecer que você tem uma escolha. Aquela voz não é uma ordem, é apenas uma sugestão do seu medo. Você não é obrigado a obedecer. Você pode escolher interpretar a situação de outra forma. O terceiro passo é responder com a voz do mindset de crescimento. Se a voz fixa diz: e se você fracassar? A voz de crescimento responde: aí eu aprendo e tento de novo. Se a voz fixa diz: isso é muito difícil, não vale a pena, a voz de crescimento responde: se fosse fácil, qualquer um faria. O difícil é o que me faz crescer. É um debate interno. Você tem que advogar a favor do seu potencial. O quarto e último passo é a ação. Não adianta só pensar bonito. Tem que agir. É escolher o desafio em vez do conforto. É pedir feedback sincero para aquela pessoa que você sabe que vai falar a verdade, mesmo que doa. É persistir quando a vontade é largar tudo. O mindset de crescimento não é uma pílula mágica que faz tudo dar certo. Ele é a garantia de que, mesmo se der errado, você sairá maior do que entrou. Ele tira o peso da perfeição e coloca a alegria na evolução. Ele permite que você seja uma obra em andamento sem se sentir inferior. A vida deixa de ser uma prova para ser aprovado e passa a ser uma aventura para ser vivida. No final das contas, a mensagem deste livro não é apenas sobre ter sucesso financeiro ou tirar notas boas. É sobre liberdade. A liberdade de não ter que provar o seu valor a cada 5 minutos. A liberdade de poder errar sem se sentir um lixo. A liberdade de olhar para o futuro não com medo de não ser capaz, mas com a curiosidade de quem sabe que pode aprender qualquer coisa, se tiver tempo e dedicação. O talento é apenas o ponto de partida, e onde você vai chegar depende apenas de quanto você está disposto a caminhar. Você pode passar a vida inteira protegendo a sua imagem de inteligente, ou pode passar a vida ficando realmente inteligente. A escolha, a cada manhã, a cada desafio, a cada erro, é sempre sua. O mundo pertence aos que aprendem, não aos que sabem. E você? Qual voz vai escolher ouvir hoje? Se quer continuar recebendo conteúdos como esse, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Na descrição do vídeo existem links de livros que ajudarão você a continuar se desenvolvendo. Nos vemos no topo.